Beleza? Letícia, Letícia falou. Então, vamos lá. Emenda constitucional. Emenda constitucional. Não vou ficar explicando emenda constitucional com regrinhas muito... Ai, é X, Y, Z. Vou tentar deixar de uma forma mais fácil, tá? Emenda constitucional está no artigo 60 da Constituição. 60. Eu acho que eu tenho uma telinha, depois eu posto para vocês. Quem tiver interesse também é só me pedir. A telinha que eu digo é um esqueminha. Processo legislativo, quando eu falo de emenda constitucional, está no artigo 60. Antes de tudo, Beth, boa pergunta, não, nossa estimada Beth, que é o quê? O que é emenda constitucional? O que é emenda constitucional? Meu, tem várias formas de falar. É o que vai alterar, é o que vai modificar, é o que vai extrair, é o que vai colocar, é o que vai fazer tudo. Aonde? Ele faz tudo na Constituição Federal. Para ficar mais fácil. Eu posso falar alterar, modificar, mas todos esses verbos, eles vão transmitir de forma incompleta. Completa. Então, acho que é melhor você usar a palavra modificar. Emenda constitucional é uma modificação do texto constitucional, é uma modificação. Porque alterar, será que alterar é excluir? Excluir, será que também é só alterar? Então, modificar é quando eu modifico o texto constitucional. A única forma de alterar a Constituição é através da chamada emenda constitucional. O nome do instrumento é emenda constitucional e o projeto, já ouviram falar, muitas vezes a gente fala, é a PEC. PEC, Projeto de Emenda Constitucional. Projeto de Emenda Constitucional. Então, projeto de emenda constitucional. De novo, ela se presta para alterar o texto. A função dela é alterar o texto constitucional. Essa alteração, gente, para nós aqui, ó, é significante. Significante como? Porque a alteração pode ser, olha cá, pode ser tirar um pedaço, arrumar uma vírgula, tirar a vírgula, incluir, excluir, não sei. É mexer no texto, de N formas possíveis. Tá? Pode perguntar, Beth. É só para ver se está certo. Seria a mutação? Não. Não? Não. Você está falando mutação ou mutabilidade? Acho que é mutação. Mutação constitucional. Mutação constitucional é uma forma que o STF tem de interpretar a Constituição mudando o entendimento do texto sem alteração de texto. Sem alteração do texto. Mutação vamos pensar assim, é um efeito que o STF pode fazer de olhar para a Constituição e falar: olha, a Constituição está querendo dizer outra coisa, o significado é outro, a significação é outra, mas sem alteração do texto. Fica mais fácil. Alteração física, emenda constitucional. Uma alteração mais interpretativa. Interpretativa é o STF. Um exemplo, eu não vou lembrar o ano, vou estar mentindo, acho que é 2018, tá? 2018. O STF falou, olhou a Constituição e falou: pera lá, que entraram com a ação, eu não lembro qual que foi a ação, se foi a DIN, qual que foi. Falou: olha, a Constituição está dizendo aqui que tá dizendo que casamento é entre homem e mulher, tá escrito lá. Textualmente. O STF falou: a Constituição não quis dizer homem e mulher, quis dizer casamento é união entre seres humanos. Porque ele pegou o artigo 1º lá, do artigo 1º, inciso 3 da Constituição, que fala princípio da dignidade da pessoa humana. Então ele extraiu o entendimento, ok, então casamento é entre seres humanos, ponto. Quando ele fez isso, ele possibilitou a criação de outras formas, vamos chamar assim, jurídicas, não que elas não existiam, jurídicas de família. Então, homem com homem, mulher com mulher, como vocês quiserem chamar, de referente o nome. E isso veio da onde? Mutação constitucional e não de emenda constitucional. Eu não precisei alterar a Constituição, para mudá-la. Foi através da mutação constitucional. Beleza? Continuando. Se não entendemos, então. Obrigada, viu? Obrigado, eu. Então, a emenda constitucional, ela altera o texto. Não é uma alteração de interpretação. Como a gente falou agora, a emenda constitucional ela altera efetivamente o texto. As letrinhas vão mudar. Beleza? Vai mudar, vai sair, vai entrar mais, sei lá, Aí vem os chamados, Roberto, legitimados. Quem pode alterar uma Constituição? Quem pode alterar o texto constitucional? A alteração da Constituição pode ser feita por 3 pessoas.
ou 3 legitimados, podemos chamar assim. Eu preciso, para poder alterar a Constituição, presta muita atenção, de 1/3 de assinaturas da Câmara ou 1/3 do Senado. Primeiro legitimado. Eu estou seguindo quase a sequência do artigo 60 da Constituição, tá? Quem pode apresentar um projeto de emenda constitucional? Quem pode pedir para alterar a Constituição Federal? Primeiro, 1/3 da Câmara e 1/3 ou 1/3 do Senado. Vai lá, eu, Nilson, sou deputado, eu quero alterar a Constituição, eu tenho uma ideia legal aqui. Tem uma ideia bacana. Quando eu tenho essa minha ideia e nada na mesma. É só ideia. Por quê? Eu não posso apresentar de forma unilateral, sozinho, isolado, um projeto de emenda constitucional. Se fosse um projeto de lei, eu poderia. Projeto de emenda constitucional, o que eu faço? Eu estou com meu projetinho legal aqui, eu vou colher assinaturas. Ó, vocês podem assinar aqui? Eu preciso colher 1/3, não é 1/3 do Congresso. É 1/3 da Câmara ou 1/3 do Senado. Se faltar uma assinatura para dar 1/3 da Câmara e eu pegar uma assinatura de um senador, não ajuda. Porque tem que ser 1/3 do Senado ou 1/3 da Câmara. Beleza? Isso não significa aprovação, isso não é quórum. Isso é para ser aceito o projeto para deliberação, para o projeto nascer. Então, o projeto nasce quando tiver 1/3 da Câmara ou 1/3 do Senado. Ou, o senhor falou ou, não é as duas. Ou uma ou outra. Ou é só da Câmara ou do Senado. Quer fazer conjunto? É mais assinatura, não tem problema nenhum. Tá. Dificilmente, normalmente começa uma e vai para outra. O segundo legitimado, esse é de forma unilateral, que pode apresentar um projeto de PEC, de emenda constitucional, é o presidente da República, é o presidente. Então, o presidente pode ir lá, meter o dedão na assinatura e falar, eu quero... Não é que ele vai alterar, ele vai pedir alteração. Pode. Professor, eu estou podendo anotar, vai ficar gravado, depois eu disponibilizo a gravação. Hoje, até amanhã. Então, o presidente da República, ele, de novo, ele não delibera, mas ele pode apresentar ideias, projeto, PEC, projeto de emenda constitucional. Projeto de emenda constitucional. Tá bom? O presidente da República. Terceira e última pessoa, essa é minha chatinha. Olha como eu vou falar agora, Roberto, aquele mesmo cálculo. 50% mais 1 das assembleias legislativas do Brasil. Eu tenho que ter 50% mais 1 das assembleias legislativas pedindo, aprovando, deliberando sobre um projeto de emenda constitucional. Perceba, eu tenho que ter 50% mais 1 dos estados, inclua aqui no seu cálculo o Distrito Federal, né? Inclua o Distrito Federal. Eu tenho que ter 50% mais 1 das assembleias legislativas falando o seguinte: eu quero discutir, eu quero que seja discutido no Congresso Nacional esse projeto de emenda constitucional. É mais difícil acontecer esse tipo de iniciativa, gente. Por que é mais difícil? Poxa, é muito estado para você ter que votar. Em cada estado você tem que votar um projeto. E, por exemplo, um projeto é um pedido de um projeto. É muito dificultoso. É muito mais fácil o governador ligar para o senador dele e pedir, ó, colhe uma assinatura aí em cima para mim. Ele pega 1/3 do Senado, por exemplo, e já resolve o problema. Tá bom? Então, volto. Quem pode apresentar projeto de emenda constitucional? 1/3 da Câmara ou 1/3 do Senado. Ou presidente da República. Ou eu vou ter uma deliberação de 50% mais 1 das Assembleias Legislativas. A Assembleia Legislativa é quem? É dos estados e Distrito Federal, não é município. Estados e Distrito Federal. Estado e Distrito Federal. Beleza? Beleza, Roberto? Todo mundo aqui aí, tranquilo? Maravilha? Eita, peraí, tá pitando sem parar aqui. E aí, esse quórum, ele é o qualificado, prof? Não falei ainda, depois eu falo de novo, mas vai ser o... vai ser o qualificado, emenda constitucional qualificado. Mas... Não. Esse 50% mais 1 que eu falei agora, para. Esse 50% mais 1 não é quórum de votação, não é quórum de votação. Tá chamando de nada, 50% mais 1. Tanto que a Constituição fala a maioria das Assembleias Legislativas. Isso não é quórum para aprovar, é quórum para apresentar projeto. Tá.
Não chame de quali... O teu raciocínio não está errado, tá certinho o teu raciocínio. Mas não precisa falar assim, então o quórum para apresentar projeto de emenda constitucional é o qualificado. Se você usar esse raciocínio, você pode errar, porque o quórum certo para emenda constitucional é absoluto. Tá. Tá Entendi, bom? pronto. Tá, vou até fazer a observação. Beleza? Tranquilos? Beleza. Não, para. Eu confundi a palavra. Não, para. O Código de Emenda Constitucional é o qualificado. O Código de Emenda Constitucional é o qualificado. Perdão, eu só confundi a palavra. Mas eu entendi teu raciocínio, beleza? É o qualificado. Nossa, que eu falei, meu Deus, um estalo aqui. Tranquilos? Prossigo, não prossigo? Não me avisem, que eu não continuo. Para mim foi. Legal? Então lembra que alterar a Constituição é simplesmente modificar o texto. Modificar. Só que essa modificação ela tem alguns limites. Nós vamos ver agora. Ela tem limites. Roberto, existem limites que a Constituição colocou. Antes de eu continuar, ela tem limites porque a nossa Constituição ela é classificada, pelo aquele Conselho de Classificação das Constituições Federais, ela é classificada como rígida. Lembra que isso cai muito exame de ordem, tá? A nossa Constituição é rígida. Rígida quer dizer que é aquela Constituição que muda. Ela muda. Mas para mudar, dá canseira. Ela é chata para mudar. É chata. Então vamos lá. Eu tenho limites de alteração. Limites. Eu tenho chamados limites formais e limites materiais de alteração. Então eu tenho limites materiais, limites formais. Limites materiais e formais. Só repetindo, o core é qualificado, hein? Não, depois eu falo de novo. Limite formal. Formal, gente, da emenda constitucional é um limite que diz assim, é um limite temporal. Pode anotar assim, o que é um limite formal? E tendo ele como uma limitação temporal. Ele é uma limitação temporal. É uma limitação temporal. Limitação temporal. Aí você me pergunta, como assim limitação temporal? Pera um pouquinho só. Depois eu respondo, né? Respondo um negócio que legal aqui. Ó, limitação temporal. Por que limitação temporal? Karine, puta. Karine, não teve aula comigo, não, né? Super rígido. Segura um pouquinho, eu explico super rígido, tá bom? O que é o limite temporal? Perdão, que eu mexi no celular aqui, minha mensagem, eu perdi a noção do time aqui, desculpa. Obviamente a culpa foi da Beth, não minha, mas vamos lá. É passageira, é passageira. Vamos lá. O que é o limite formal? Ou o que eu gosto de chamar também, que é uma espécie de limitação temporal. Durante os certos momentos, vou te dar um tchau ali para ele. Sem velho, tá atrapalhando de dar tchau para ele. Ele olhou, ele ficou na cabeça. Depois de alguns certos momentos, um tempo exato, mais ou menos, Roberto, vão entender? Eu não posso alterar a Constituição. Parem. Em certos momentos, eu não posso alterar a Constituição. Eu já falo, Karine. Eu não posso alterar. Presta atenção. Eu não estou discutindo o que está dentro da emenda constitucional, o que você quer alterar. Não estou discutindo. Estou discutindo que em determinados momentos a Constituição não pode ser alterada. Quais? Isso é um pouco de lógica. Se o Brasil decretar calamidade pública... Não é calamidade pública, não. Se ele decretar estado de defesa, estado de sítio. Se o Brasil decretar estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal. Se o Brasil decretar estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal, Roberto, durante a vigência, vou falar de outra forma, durante a vigência do estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal. Durante esses 3 momentos, o Congresso Nacional não pode criar emenda constitucional. Não pode estabelecer uma emenda constitucional. Tá? Tem uma discussão se pode votar, mas não pode alterar. Então é melhor você pensar. Não pode ter emenda constitucional na vigência da defesa, estado de sítio e intervenção federal. Beleza? Rapidinho, para quem não teve a matéria, intervenção federal, entre aspas, bem entre aspas, é uma intervenção que a União faz de forma administrativa em outro estado. A União faz uma intervenção administrativa em outro estado. Ela não vai usurpar com o poder de ninguém, ela faz uma intervenção administrativa.
no final do governo Temer, nós tivemos a primeira intervenção federal no Brasil, que foi nomeado um interventor para cuidar da... Olha aqui, ali não foi Estado de Defesa, não é Estado de Sítio, foi intervenção federal, para administrar a parte da segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. E foi intervenção. Então, segundo semestre de 2018, nós não tivemos, segundo semestre de 2018, nós não pudemos ter alteração da Constituição. Beleza? Então, durante a vigência de um Estado de Defesa, Estado de Sítio ou intervenção federal, não pode ter alteração da Constituição. Roberto, e se o Brasil declara guerra? Posso ter emenda constitucional? Posso. Estado de sítio, normalmente, ele pode ser declarado junto com a guerra, mas não é obrigatório. O Brasil entrou em guerra lá na Ucrânia, viaja lá na Ucrânia. Cara, é do outro lado do mundo, não é na casa do caralho. Eu não tenho repercussão jurídica interna aqui, para pensar. Preciso inibir? Não preciso ter estado de sítio, o problema é lá. Agora, eu tô declarando guerra aqui com o Paraguai, com a Venezuela. Pô, eu tô muito próximo, então você vai acabar declarando um estado de sítio para você limitar algumas coisas. Então toma cuidado com isso. A dica é guerra não é limite temporal. Percebam, quando eu falo limite formal, é por isso que eu falei, é temporal. É temporal porque não é que você não vai poder alterar, Roberto. Durante aquele que tinha acontecendo aquelas situações excepcionais, que é o quê? Intervenção federal, Estado de Defesa, Estado de Sítio, não pode. FIMA, não pode, aquele período. É um castigo, Roberto. Um castigo não é para sempre. Durante aquele tempo, não pode alterar. Depois você pode. Maravilha? Se não me interrompam, por favor. Desculpa aí naquela ligação aqui, mensagem, o caminho atrapalhando todo. Dúvidas? Posso continuar? Pro, não posso associar que o limite formal ele também está ligado na forma do procedimento desse processo, não, né? Então, depende da corrente doutrinária que você vai usar. Tem gente que fala assim, eu não gosto. E para exame de ordem, eu prefiro a forma que eu falei. Não está errado. Não está errado. Não está. Eu prefiro chamar dessa forma. Não bom. É errado. Não tá bom? Tá. É limite de qualquer jeito. Tá. Bom? Karine, eu não esqueci, eu vou responder. Só para te acabar. Aí passamos o limite formal, existe o limite material. O limite material. O limite material é um só. Já ouviram falar? Esse está no parágrafo 4º do artigo 60. Parágrafo 4º, para quem não sabe o que é parágrafo, são duas minhoquinhas acasalando. Ó. Parágrafo, duas minhoquinhas acasalando, parágrafo 4º da Constituição. São as chamadas cláusulas pétreas, que eu não preciso perder tempo com ela com vocês. Cláusulas pétreas. São os 4 incisos do parágrafo 4º, cláusulas pétreas. As cláusulas pétreas, elas são os limites do conteúdo. Veja para entender assim. O formal temporal que eu falei é que durante certo período, certo momento, você não pode alterar a Constituição. Não pode. Quando eu penso na emenda constitucional, existe o limite material que fala dentro do texto você não pode alterar. O limite material é dentro, é o conteúdo dela. Então tá avisando o quê? Que certas coisinhas que estão na Constituição, Roberto, olha o que eu vou falar, por favor, vocês não confundirem. Não é que você não pode arrancar num texto, você não pode abolir. Vou melhorar. A emenda constitucional, ela não pode alterar a cláusula pétrea? Pode. O que ela não pode é abolir. Como assim, Beth? É diferente? É. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu posso aumentar as garantias que estão no artigo 5º? Posso. Via emenda constitucional, posso colocar mais. Então, estou alterando as cláusulas pétreas? Sim, estou dilatando elas. Posso. O que eu não posso é abolir, diminuir, excluir, extrair da Constituição. Mas aumentar, opa, pode, como sempre aconteceu. Beleza? Pode, sem problema nenhum. Tá bom? Então, o limite material é de abolir. Tanto que o próprio, parágrafo 4º da Constituição fala abolir. Ele fala, não pode abolir. Beleza? Continuando. Pro, oi, é só somente ela, só para relembrar. Somente ela? Parágrafo 4º? Não. Não, as cláusulas pétreas elas estão descritas no parágrafo 4º. As cláusulas pétreas, vê se é essa a sua dúvida. Não, sim, beleza. Mas, tipo assim, aí eu vou
Para qualquer outra, não tenho essa imposição desse limite material, não, nas demais. Isso, né? perfeito. Se o assunto que você estiver tratando, não, por exemplo, maioridade penal, se o cara é maior ou não, menor, qual a idade para ter condenação penal? Qual é a idade? Ué, isso não é cláusula PET, é um número, 16, 18, 20, 80, eu altero a Constituição. Tá. Eu não posso ter uma pena de prisão perpétua no Brasil. Perpétua. Por que eu não posso? A Constituição travou. Travou. Deu pra entender? Isso é a cláusula pétrea. E isso é cláusula pétrea. Fechou. Agora eu entendi. Beleza? Tá. Antes de ir para outra parte, que seria a deliberação, a Karine colocou aqui que existe a classificação da Constituição rígida e a super rígida. Super rígida são constituições mais... o Brasil é uma Constituição rígida. O Brasil é uma Constituição rígida, tanto que cai exame de ordem. É uma Constituição rígida porque a alteração é dificultosa, é um processo mais solene, mais complexo. Uma Constituição super rígida, tem gente que concorda, gente que não concorda, eu prefiro chamá-la um exemplo americana. Americana. É super rígida? É mega super rígida. Porque não basta querer alterar no Congresso, você tem que fazer alteração em cada estado. Cada estado tem que votar. Então, cada estado tem que votar várias vezes. Onde eu estou querendo chegar? Para alterar a Constituição não é tão simples. É por isso que os Estados Unidos não tiveram inúmeras, várias alterações constitucionais. Não tiveram por quê? Porque é difícil, não é fácil você querer alterar a Constituição. Tá o Biden, tá o Trump. Você acha que não querem colocar mais limites, alguma coisa? Querem, todo mundo quer. Quem senta na cadeira quer um pouco mais de poder. Ele consegue limitar mais liberdades? Não, porque não é fácil, é difícil. Tá bom, Karine? Então, super rígidas são aquelas que o processo de alteração ele é muito mais longo que a rígida, muito mais super trabalhoso ao ponto, não é que ele não é impossível de alterar, um ponto de você falar, porra, não vou alterar. Não vou alterar. Não vou mexer. Tá? Então, eu gosto de chamar a brasileira, não é que eu gosto, já está consolidado. A americana é super rígida, porque a alteração dela tem que passar por cada unidade federativa. É uma puta dor de cabeça. Você tem estado que é democrata, tem estado que é republicano. Parece que é besteira, não é. Não é, isso aqui é muito consolidado aqui, de um regime ser mais direito, ou outro mais ser mais de esquerda. Isso é muito travado aqui. Um estado ou outro que é... Não vou falar flex, que tá errado falar flex, mas ele muda, né? A Flórida é um estado que muda democrata, republicano. Agora tá republicano. E eu acho que vai continuar republicano mais uns 2 mandatos. Mas assim, eles vão alterando. Então pode ter esse tipo de alteração, tá bom? Karine, vez deu pra você entender, você me avisa, por favor. Beleza? Tranquilo? Karine, beleza? Ah, legal. Vamos lá. Agora nós vamos processar de deliberação. Porque deliberação é a votação, tá? É a votação. Lembrando que a nossa votação é 3/5. 3/5 é a qualificada, né? Agora há pouco eu confundi, eu falei absoluto, é a qualificada. Obviamente culpa da Beth. Qualificada. Qualificada quer dizer o quê? Eu tenho que, para provar, eu tenho que votar quanto? 3/5. 3/5. 3/5. Beleza? 3/5. Fechou? Mas para aí, Roberto. É o campeonato brasileiro. Lembra o campeonato brasileiro? Não o paulista. O brasileiro. Por que o brasileiro? Todo mundo sabe, não precisa entrar muito no mérito. Que é bom vocês concordarem. Vai que eu dou aula de novo para vocês. O Santos é o melhor time do planeta, aquela coisa toda. Ah, eu acho que não. Guarde para você. Guarde para você. É melhor guardar para você. Aí, o que eu quero dizer? O Santos vai jogar 2 vezes com o Palmeiras. Isso é o Campeonato Brasileiro. Que é o quê? Primeiro turno, segundo turno, não é? É isso. É assim que funciona. Como assim é assim que funciona, Mércio? Se eu quiser aprovar uma emenda constitucional, olha o que eu vou falar. Uma lei, você vota na Câmara e Senado, não é? Acabou. Eu quero aprovar uma emenda constitucional. 2 vezes na Câmara, 2 vezes no Senado. Você tem turno e retorno. A votação em 2 turnos. Então, Roberto, você está alterando, não é qualquer coisa, você está alterando o cérebro jurídico da nação. Depende da merda que você fizer, ó, se é uma cirurgia na cabeça errada, você fica como? Vai ficar assim, vai dar problema, beleza? Para evitar que a Constituição fique, você faz o quê? Opera devagar, aí você opera um pouquinho agora, um pouquinho depois. Manda pro Senado mais 2 vezes. É uma forma para você ter certeza.
Já tivemos situações que no primeiro turno aprovou a emenda, chegou no segundo reprovou. Acabou, nem passa para frente, nem manda para o Senado, porque já reprovou. Tem que aprovar 2 vezes em cada casa, 2 vezes em cada casa. Beleza? Deu para entender? Campeonato Brasileiro, tem que aprovar 2 vezes em cada casa legislativa. Não pode aprovar somente uma única vez. Beth, é double. Fechou? Todo mundo? Tícia? Maravilha, todo mundo? Só me fala. Tudo ok, professor. Vamos continuar. Legal, minha querida. Então, para fazer a deliberação é 3/5 dentro de 2 turnos de votação. Última aula, a gente viu, presta muita atenção. Quando acaba o processo legislativo, você manda para o presidente sancionar ou vetar, lembra? Sancionar, ou vetar, promulgar e publicar. Ele faz essas 4 coisas. Presta atenção que eu vou falar. O presidente não faz nada aqui. O presidente, ele só participa entregando o projeto. Não existe, se anotar uma observação, não existe sanção nem veto de emenda constitucional. Não existe sanção nem veto, porque não vai para um presidente. Ou você rejeita a emenda constitucional ou não rejeita. Ou você rejeita ou não rejeita. Não tem, será? Não, não tem veto, tá? Não tem. Por quê? Quem faz a promulgação e publicação, lembra? Promulgação e publicação é aquele ato, falei para vocês, de declarar fechamento, tá tudo certo, e publicar, dar validade para o instrumento. Quem faz a promulgação e publicação aqui é a própria Câmara e o Senado. Eu já vou dar o nome certo, mas rapidinho. Parece uma questão lá, o presidente da República, ele pode vetar. Qual o prazo o presidente vetar? Qual o prazo o presidente da República vetar uma emenda constitucional? Você já fica, vetar é 15 dias. O prazo é veto é 15. A resposta, não tem prazo, porque ele não tem esse poder de veto. Mas cuidado que é pegadinha, ele pode vetar projeto de lei. Ele pode sancionar ou vetar projeto de lei. Projeto de emenda constitucional, ele pode? No, Bert. No. Beleza? Não pode. E se quiser anotar, quem faz a promulgação e publicação é a mesa do Senado e a mesa da Câmara. É a chamada mesa do Senado e a mesa da Câmara. Mesa do Senado e mesa da Câmara. Presidente faz alguma coisa? Beleza, deu para entender? Mesa do Senado e mesa da Câmara. Mesa do Senado são secretários, o vice e o presidente de cada casa, tá? Não precisa anotar isso, só para você saber. A mesa do Senado e mesa da Câmara. Mesa do Senado e mesa da Câmara. Tá? O presidente da República faz alguma coisa? Não faz. A única função do presidente de uma emenda constitucional é apresentar o projeto. Beleza? Tranquilo? Já estamos quase acabando. Passando essa parte da promulgação, existe o caso de rejeição, Roberto. Rejeição de emenda constitucional. Rejeição de emenda constitucional. Rejeição. Como assim rejeição? O que é rejeição? Rejeitar é o quê? Não concordar. Não concordar, simplesmente não alcançou o quórum necessário. Tô votando, o quórum tá uma merda, opa, não deu certo, rejeitou. Tá claro? O que eu tenho importante eu saber de rejeição, tá? É simples, fácil, divertido. A rejeição, só tem que lembrar o seguinte, rejeitou um projeto de emenda constitucional, ele pode ser rediscutido? Pode. Mas na próxima sessão legislativa. Então anota, no caso de rejeição, no caso de rejeição de emenda constitucional, ela pode ser rediscutida, debatida novamente, mas só na próxima sessão legislativa. Só no dia 2 de fevereiro do exercício seguinte. Só no dia 2 de fevereiro do exercício seguinte.